Isaac Newton e sua teoria da gravidade. Isaac Newton nasceu na Inglaterra em 1643. Dedicou a observar e a construir objetos que sua imaginação ditava. Isaac Newton foi um filósofo, astrônomo, matemático e físico. Diz a lenda que Isaac Newton teve a ideia da gravidade por volta de 1665, quando viu uma maçã cair de uma árvore e se perguntou por que ela caiu no chão e não ir para cima. O trabalho de Newton sobre a gravidade e outros campos lançou as bases para a ciência moderna. É conhecido por suas leis do movimento e da gravitação, que formaram a base da física clássica. Ele também percebeu que a força gravitacional poderia explicar por que a Lua e os planetas seguem um caminho específico ao redor de outros corpos maiores. São os famosos porquê da vida. Por que, que a Terra gira em torno do Sol? Por que, que a Lua influencia nas tábuas da maré? O Sol tem 333 mil vezes a massa da Terra e suas dimensões são 110 vezes maiores do que as do planeta. A Lua tem 13 vezes. O Sol tem 333 mil vezes a massa da Terra e suas dimensões são 110 vezes maiores do que as do nosso planeta. A Lua, por sua vez, é 13 vezes menor que a Terra. A massa da Lua corresponde a 1,23% da massa da Terra. A Lua é capaz de influenciar nas tábuas da maré da Terra, devido ao seu campo gravitacional. A gravidade da Lua puxa o planeta em diferentes partes dos oceanos, fazendo com que a água se avolume do lado mais próximo da Lua. A Terra e outros corpos celestes são atraídos pelo Sol devido à gravitação universal. A força gravitacional entre dois objetos é proporcional ao produto de sua massa e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. A Terra não é atraída pelo Sol ao ponto de ir em direção a ele, porque a gravidade terrestre é maior que a atração do Sol. A quantidade de atração entre objetos depende de suas massas e da distância entre eles. Vamos agora, nesse momento, abordar as 3 leis de Newton. Primeira lei de Newton, a lei da inércia. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será sua inércia, ou seja, maior será sua tendência de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Inércia é a propriedade que todos os corpos possuem de se oporem a alterações do estado de repouso ou de movimento. Todo o corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se a força resultante for igual a 0 Newton. Segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. Nesse estudo, Newton constatou que a força resultante, que é a soma vetorial de todas as forças aplicadas, é diretamente proporcional ao produto da aceleração de um corpo pela sua massa. Se a força resultante sobre um corpo for diferente de 0, haverá alteração no estado de movimento de um corpo. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Para descobrirmos a aceleração, temos que dividir força resultante dividido pela massa. E se for para achar o peso de um corpo, então usamos a fórmula P é igual a massa vezes a gravidade. Terceira lei de Newton, também chamada de ação e reação,
relaciona as forças de interação entre dois corpos. Quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário sobre o corpo A. Um exemplo clássico. Quando um karateca dá um golpe que parte uma tábua, sente uma força por parte da tábua, que lhe pode provocar uma lesão grave na mão. Vamos agora responder uma atividade para melhorar a fixação do assunto. Um bloco de massa de 5 kg está sendo empurrado sobre uma superfície horizontal com uma força constante de 20 newton, sabendo que não há atrito. Qual é a aceleração do bloco? A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante sobre um corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Precisamos calcular a aceleração, que é expressa pela letra A. Para isso, rearranjamos a fórmula da segunda lei de Newton, substituindo os valores. Para eu achar a aceleração, eu vou dividir força resultante dividido pela massa, ou seja, a aceleração é igual a 20 newton dividido por 5 kg, que é igual a 4 metros por segundo quadrado. Portanto, a aceleração do bloco é 4 metros por segundo quadrado.